Olá, esta história que vou contar aconteceu alguns anos atrás, quando eu trabalhava em um antigo hospital de uma pequena cidade que prefiro que não seja divulgado. Me chamo Marta e sou uma enfermeira já aposentada. Naquela época fui transferida para esse hospital porque havia muito pouco pessoal. Era um pequeno hospital governamental, muito antigo e já estava em condições precárias há muitos anos. Esse hospital era atendido por freiras. Os primeiros dias que trabalhei lá foram um pouco difíceis, pois havia pouquíssimos instrumentos de trabalho. E muitos pacientes chegavam diariamente. Naquela época, éramos apenas 4 enfermeiras, além de mim. Não conseguíamos dar conta de tudo. Então eu e outra colega decidimos ficar de plantão durante as noites, já que não tínhamos filhos, ao contrário das nossas colegas. Cada uma de nós cuidava de 4 idosos que estavam sob nossa responsabilidade durante a noite. Em uma madrugada, por volta das 2:30, ouvi um dos meus pacientes me chamando. Fui rapidamente para ver o que ele precisava. Era a Dona Helenita, assim a chamávamos carinhosamente. Uma senhora idosa que estava ali por problemas pulmonares e precisava ficar conectada a uma cânula nasal para receber oxigênio em seu quarto. Ao chegar lá, percebi que ela estava aterrorizada. Ela me disse que uma freira havia entrado em seu quarto sem dizer uma palavra, com o rosto coberto por um véu, e apertou fortemente seu pulso. Dona Helenita questionou por que contratavam esse tipo de pessoa. Fiquei extremamente assustada, pois não havia freiras naquele lugar e ninguém poderia entrar naquela área durante a noite. A porta para aqueles quartos estava trancada e somente o pessoal do hospital podia entrar após um certo horário. Perguntei à senhora se ela estava certa do que viu, porque só havia eu, minha colega e os guardas na recepção naquela noite e nenhum acesso aos quartos era permitido. Ela respondeu com convicção, reafirmando o que acabara de contar. Disse que, quando começou a gritar, a freira saiu do quarto rapidamente. Eu saí de lá muito confusa e fui falar com minha colega sobre o ocorrido. Ela estava ainda mais surpresa do que eu, pois não havia visto ninguém ao redor. O hospital estava vazio, então fui falar com os guardas para perguntar o que eles achavam. Eles me disseram que ninguém havia entrado no hospital, que não haviam saído de seus postos. Se alguém tivesse entrado, eles teriam percebido. Desconcertada, retornei ao meu trabalho e fui verificar os outros pacientes que estavam dormindo. No entanto, ao entrar novamente no quarto de Dona Helenita, ela não estava mais usando a cânula nasal e não apresentava sinais vitais. Infelizmente, não pude fazer nada por ela. No dia seguinte, relatei ao médico o que ela havia me contado antes de falecer, sobre alguém ter retirado a cânula nasal dela. No entanto, o médico disse que, por ser uma senhora idosa, talvez ela mesma a tenha retirado e que a marca em seu pulso não tinha relação com o ocorrido. Ele pediu para que eu superasse isso e não me preocupasse, que Dona Helenita estava em um lugar melhor agora. Tentei esquecer o ocorrido, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Na noite seguinte, quando fui trabalhar, havia apenas 3 pacientes. Escutei que um deles, um senhor também idoso, estava conversando com alguém em seu quarto. Fui verificar, já que não eram permitidas visitas após as 10 da noite. No entanto, quando cheguei lá, não havia ninguém além do senhor. Perguntei com quem ele estava conversando e ele me disse que era uma freira que entrou para rezar por ele. Ela estava de pé em frente à sua cama, segurando um rosário e não disse uma única palavra, apenas o observava. Pelo menos foi o que ele pensou, pois não conseguia ver os olhos dela por causa do véu negro. Ele me disse que perguntou quem ela era, mas que ela nunca respondeu. Preocupada, corri para a recepção onde os guardas estavam e perguntei se as câmeras de segurança dos corredores estavam funcionando. Eles me disseram que apenas algumas delas estavam. Pedi para verificar os vídeos e, neles, pudemos ver uma mulher alta, vestida como uma freira, andando pelos corredores do hospital e entrando em alguns quartos. No entanto, quando saía, sua figura desaparecia. Os guardas foram verificar tudo no hospital, mas não encontraram ninguém. Eu estava com muito medo, mas precisava voltar ao quarto do senhor. Quando entrei, vi algo que me deixou sem fôlego. Ele estava sem vida, com os olhos abertos e um rosário sobre o peito.
Quando vieram recolher o corpo, eu não conseguia parar de chorar, pois o senhor não estava em condições críticas. Na verdade, estava melhorando. Eu sabia que aquela freira misteriosa que os pacientes mencionavam antes de morrerem e que aparecia nos vídeos do hospital tinha algo a ver com isso. Fui conversar com o médico sobre o que aconteceu, mas ele disse que a autópsia mostrou que o senhor faleceu de causas naturais e pediu que eu parasse de me impressionar com isso, ameaçando me suspender por alguns dias. Então decidi não dizer mais nada, pois não podia me dar ao luxo de ser suspensa, já que precisava muito daquele trabalho. Naquela noite, 2 novos pacientes chegaram e eu tinha muito trabalho. Eu não podia negligenciá-los, pois suas vidas estavam em risco. Eu fazia rondas a cada 10 minutos para garantir que tudo estivesse em ordem. Nada aconteceu até por volta das 3 da manhã. Ao passar pelo quarto de uma paciente que havia chegado no mesmo dia, percebi que a luz estava apagada, indicando que ela estava dormindo. No entanto, ao me aproximar da janela, vi uma sombra enorme parada no canto do quarto dela. Tentei abrir a porta para acender a luz, mas estava trancada, o que era impossível, pois a paciente não podia se levantar sozinha para trancar a porta. Rapidamente peguei minhas chaves, mas não conseguia encontrar a chave certa para aquele quarto. Quando me virei novamente para olhar a sombra, percebi que ela estava se movendo lentamente em direção à cama da paciente. Eu não conseguia explicar a adrenalina que sentia enquanto lutava para encontrar a chave e entrar para ajudar a senhora. Eu gritava pedindo ajuda, mas ninguém me ouvia. Implorava para que a figura fosse embora e deixasse a paciente em paz. Porém, parecia que ela gostava de me ver observando tudo. A paciente acordou com meus gritos e, ao ver a freira de pé ao lado dela, gritou de medo. Pouco a pouco, ela foi se apagando na cama, ficando imóvel com os olhos abertos. Infelizmente, ela também havia falecido. Desesperada, me joguei no chão, chorando e gritando desconsoladamente, sem entender o que estava acontecendo. Minha colega chegou correndo, perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar direito. Apenas consegui dizer que a paciente havia falecido e que a freira também a havia levado. Minha colega não entendia o que eu estava dizendo, mas mesmo assim abriu a porta do quarto como se não houvesse problema. Para minha surpresa, a chave que eu procurava desesperadamente antes simplesmente não estava mais ali. Nós entramos e acendemos a luz. A paciente estava sem vida na cama, mas a freira não estava mais lá. Eu não conseguia parar de chorar. Naquela mesma manhã, decidi que era hora de apresentar minha renúncia. Eu não podia lidar com toda aquela pressão e o fato de ninguém acreditar em mim, nem mesmo os guardas que também haviam visto a figura misteriosa no vídeo. Todas as autópsias apontavam morte natural como causa dos óbitos, então eu sabia que não havia nada mais que pudesse fazer. Após entregar minha renúncia, fui até a igreja da cidade para me confessar. Precisava falar com alguém, mas naquela época não havia terapia psicológica disponível naquela cidade. Conversei com o padre sobre o que havia vivido e ele acreditou em mim. Ele disse que estava quase certo de que a freira misteriosa era a madre superiora que liderava o hospital naquela época. O padre me contou que seu tio, que também havia sido padre, lhe disse que a madre superiora era uma mulher fria, interessada apenas em dinheiro, e que aproveitava sua posição para roubar. Rumores diziam que ela tinha câncer e que, quando já estava muito doente, as outras freiras decidiram desligá-la, pois ela não tinha familiares para cuidar dela. O padre acreditava que seu espírito estava vagando pelo hospital, buscando vingança pelo que lhe haviam feito, pois ela não queria morrer. Essa experiência foi extremamente aterradora e me fez questionar se eu deveria continuar trabalhando lá. Afinal, aquela presença maligna parecia estar determinada a tirar vidas. E eu não sabia se conseguiria enfrentar tudo aquilo novamente. Há muito tempo trabalhei como enfermeira em uma pequena clínica particular e muito cara. Havia muito pouco pessoal, apenas eu, outra enfermeira e a recepcionista trabalhávamos no turno da noite. O médico não estava presente, a menos que houvesse casos de emergência. E tínhamos poucos pacientes internados naquela época. Entre os pacientes que estavam lá, havia uma senhora idosa que já estava há vários dias internada.
Seus rins não estavam funcionando e ela estava em condição de saúde muito delicada. Seus filhos a mantinham naquela clínica com muito esforço, pois o lugar era muito caro. Certa noite, enquanto fazia minhas rondas pelos quartos para verificar se os pacientes estavam bem, encontrei uma cena terrível no quarto da senhora. Ela havia tirado sua própria vida usando uma navalha de barbear. Infelizmente, não havia mais nada que pudéssemos fazer por ela, pois ela já não apresentava sinais vitais. Deixou uma carta para seus filhos, explicando que não conseguia mais suportar vê-los lutando para conseguir dinheiro para tratar sua doença incurável. Então optou por essa trágica saída. Os dias se passaram após esse acontecimento sombrio. E certa noite, enquanto estava na cafeteria do hospital completamente sozinha, vi uma sombra passando pela janela. Não consegui ver claramente quem era, pois as persianas estavam meio fechadas. Mas pude perceber que era uma paciente, pois a sombra usava o jaleco branco do hospital. Saí para verificar quem era, mas o corredor estava vazio. Fui até a recepção, que ficava no mesmo andar da cafeteria, e perguntei à recepcionista se ela tinha visto alguma paciente caminhando naquele andar. No entanto, ela respondeu que não, que ninguém havia passado por ali. Decidi subir para verificar todos os pacientes, mas todos estavam dormindo tranquilamente em seus quartos. Minha colega, a outra enfermeira, chegou naquele momento e me perguntou se tínhamos uma nova paciente. Fiquei intrigada e perguntei o motivo, e ela explicou que, ao sair do carro, viu uma paciente olhando pela janela de um dos quartos no andar de cima, naquele canto onde ocorreu a tragédia com a senhora. Ela pensou que talvez uma nova paciente tivesse sido internada lá. No entanto, eu disse que ninguém novo havia sido admitido, e que eu havia acabado de verificar os pacientes e todos estavam em seus quartos dormindo. Ficamos confusas e preocupadas, e fomos tomar café enquanto comentávamos sobre o ocorrido. Nesse momento, o porteiro que estava trabalhando lá por apenas uma semana entrou correndo e muito agitado, dizendo que havia uma paciente não identificada no andar de cima e pedindo que fôssemos até lá rapidamente. Nós duas subimos correndo para o segundo andar, mas encontramos todos os pacientes dormindo em seus quartos. O porteiro insistiu que havia visto uma senhora idosa parada no final do corredor, chorando e com os pulsos ensanguentados. Fiquei brava e reclamei com ele, dizendo que não se brinca com isso. Mas ele afirmou que não estava mentindo. Eu e minha colega nos olhamos sem dizer uma palavra, pois não conseguíamos encontrar uma explicação. Depois daquela noite, continuamos vendo a figura de uma mulher se aproximando da janela daquele quarto sempre que chegávamos para trabalhar à noite. Alguns pacientes também nos contaram que viram uma senhora idosa andando pelos corredores do hospital durante a noite, chorando. Eles acreditavam que era apenas uma paciente internada, pois não conheciam a história daquela senhora. Nós apenas agradecíamos por nos informarem, mas nunca contávamos a verdade, pois não queríamos assustá-los. Com o passar dos anos, me mudei para outra cidade, mas mantive contato com minha colega, que me contou que a alma daquela senhora ainda estava presa naquele lugar. O quarto onde ocorreu a tragédia foi transformado em depósito para guardar produtos de limpeza, pois ninguém conseguia ficar lá por uma noite sequer, devido às inúmeras ocorrências paranormais. Pacientes que foram deixados naquele quarto contaram que durante a noite uma senhora idosa os observava do canto do quarto e depois desaparecia. Agradeço por ouvirem minha experiência. Sem dúvida, esse trabalho não é para qualquer pessoa. Quero compartilhar minha história de forma anônima, pois é algo delicado e não busco ficar famoso ao contar isso. Pelo contrário, nem mesmo quando tudo isso aconteceu eu quis dar entrevistas ou revelar meu nome, pois a segurança da minha família e a privacidade são as coisas mais importantes para mim. Mas acredito que seja conveniente contar essa história para que todos tenham cuidado e desconfiem de tudo de forma geral, para serem mais precavidos. Isso aconteceu há alguns anos, quando a plataforma ainda não era tão conhecida. Eu era mais jovem e frequentemente precisava sair da cidade, até mesmo do país, para ministrar cursos e consultorias em nome da empresa em que trabalhava na época. Minha esposa muitas vezes me acompanhava, mas como ela estava grávida do nosso primeiro filho naquela época,
decidiu ficar na casa da mãe dela para ter companhia e cuidados. Eu decidi viajar com meu cachorro Rocky, pois minha sogra é alérgica e minha esposa não poderia levá-lo para a casa dela. Eu sempre alugava apartamentos por meio dessa plataforma e, é claro, a empresa cobria as despesas. Nunca tive nenhum problema até essa viagem. Para começar, cometi o grave erro de alugar um Airbnb cujo anfitrião não tinha avaliações. No entanto, decidi alugá-lo mesmo assim, pois já havia feito isso anteriormente e sempre deu tudo certo, sem nenhum problema com os lugares ou anfitriões. Então decidi dar uma chance, principalmente porque era o único que aceitava animais de estimação e ficava perto de onde eu precisava trabalhar. Cheguei ao local na tarde do dia, um pequeno apartamento térreo que parecia muito aconchegante à primeira vista, com um pátio nos fundos perfeito para o meu cachorro brincar e fazer suas necessidades. O anfitrião me deixou uma mensagem informando onde estavam as chaves, mas nunca o vi pessoalmente, pois ele não estava lá quando cheguei e também não apareceu em nenhum momento no apartamento. Ele apenas me deu instruções por meio do chat do site. A verdade é que ele não foi muito amigável, mas também não foi descortês. Ele apenas se limitou a me dar as instruções do local e isso foi tudo. Não era como alguns anfitriões que se ofereciam para tirar dúvidas ou estavam disponíveis caso houvesse algum problema. Mas isso não foi um problema para mim. Não vi como algo ruim. Apenas pensei que ele era uma pessoa que se limitava a cumprir com seu trabalho. Tudo começou na primeira noite, quando deixei meu cachorro sair pela primeira vez no pátio para fazer suas necessidades antes de dormir. Vale mencionar que desde que chegamos ele ficou atrás da porta que dava para o pátio e não queria sair dali. Arranhava a porta pedindo para que eu a abrisse, mas eu não tinha tempo para ficar cuidando dele no pátio, por isso nunca abri. Só abri a porta à noite e ele saiu correndo para o pátio em alta velocidade, começando a latir desesperadamente e chorar ao mesmo tempo, como se quisesse chamar minha atenção. Fiquei intrigado, mas não dei importância, mesmo que ele nunca tivesse se comportado assim antes. Não tive escolha a não ser trazê-lo de volta para dentro de casa, pois não queria incomodar os vizinhos. Se é que havia alguém morando nos apartamentos vizinhos, já que a maioria estava à venda. Quando coloquei meu cachorro de volta dentro de casa, ele estava desesperado para sair novamente. Ficou parado atrás da porta que dava para o pátio, arranhando e latindo. Não me restou opção a não ser colocá-lo para dormir em sua gaiola que eu havia trazido para viajar comigo. Durante a noite ele ficou muito agitado e mal me deixou dormir, chorando e latindo, querendo sair. Não fazia ideia do que estava acontecendo, pois ele sempre foi um cachorro muito tranquilo e bem treinado. Mas havia algo que o deixava extremamente inquieto, a ponto de reagir daquela maneira. No dia seguinte fui para o trabalho, mas deixei meu cachorro trancado no apartamento por algumas horas para que ele não pudesse sair para o pátio e latir como havia feito durante a noite. Quando voltei, o levei para passear na rua para que ele fizesse suas necessidades. No entanto, ele se recusou a voltar para o pátio dos fundos que tanto o inquietava. As horas passaram e eu fui para a cama dormir. Mas naquela noite, enquanto dormia, ouvi alguém chorando do lado de fora do pátio dos fundos. Acordei imediatamente e meu cachorro começou a latir novamente, olhando para a janela do quarto que dava para o pátio. Abri um pouco as persianas apenas para espiar e ver se havia alguém lá fora, pois pensei que alguém pudesse ter entrado. Mas não havia ninguém. Eu estava confuso com o que havia ouvido e meu cachorro confirmava com seus latidos. Levei um bom tempo acalmando-o para que eu pudesse voltar a dormir, mas fui trabalhar cansado no dia seguinte. Naquele dia era meu último dia na cidade e eu estava ansioso para voltar para casa, pois não me sentia mais confortável naquele lugar após tudo o que havia acontecido. No entanto, o destino conspirou contra mim para que tudo o que vou contar acontecesse exatamente enquanto eu estava hospedado lá. Eram cerca de 23 horas quando eu estava dormindo tranquilamente. E meu cachorro também, quando de repente ouvi alguém batendo fortemente na porta. Acordei assustado e olhei pela janela ao lado da porta principal e vi várias luzes com 3 policiais do lado de fora. Abri imediatamente a porta e perguntei o que estava acontecendo. Eles me perguntaram o que eu estava fazendo naquele lugar e eu respondi que tinha alugado um apartamento por 3 dias, mostrando meu celular para confirmar o que estava dizendo no aplicativo. Depois de verificar tudo, decidi que era hora de investigar o que estava acontecendo. Era estranho que meu cachorro reagisse daquela forma ao pátio. Passei algumas horas pesquisando sobre o apartamento e o histórico do anfitrião.
Foi então que descobri algo chocante. Aparentemente, o apartamento em que estávamos hospedados era o mesmo local em que um assassino em série havia enterrado suas vítimas. Fiquei gelado ao ler os relatos sobre os crimes e as investigações em andamento. O suspeito era um homem rico e inteligente e ninguém jamais suspeitou dele. A situação ficou ainda mais assustadora quando percebi que o padrão de comportamento do meu cachorro estava relacionado ao cheiro dos corpos enterrados no pátio. Ele estava sentindo algo sinistro que eu não conseguia perceber. Fiquei aterrorizado com a ideia de que tínhamos passado dias em um lugar macabro, sem ter a menor ideia do perigo que corremos. Decidi informar imediatamente a polícia sobre minhas descobertas. Entrei em contato com os investigadores encarregados do caso e relatei tudo o que aconteceu desde que chegamos ao apartamento. Eles ficaram surpresos com a coincidência e agradeceram pela informação. Os policiais realizaram uma busca mais minuciosa no apartamento e no pátio, confirmando a presença de corpos enterrados ali. O suspeito foi preso e confessou seus terríveis crimes. Descobriu-se que ele alugava o apartamento justamente para encobrir suas atividades, contando com a movimentação constante dos hóspedes para não levantar suspeitas. Essa experiência definitivamente marcou minha vida e me deixou muito paranoico. Lembrem-se sempre de ser precavidos, pois há muitos psicopatas soltos. Há algum tempo, aluguei um Airbnb com meus pais e fomos para uma cidade não tão grande onde seria o casamento do meu irmão. Decidimos ir vários dias antes do evento para ajudar meu irmão e minha cunhada com todos os preparativos. A casa em que ficamos não era muito grande, tinha 2 andares e era muito bonita, decorada de acordo com o charme da cidade. Cheia de cores, lembro que chegamos de madrugada e imediatamente fomos dormir. Precisávamos descansar para começar todos os preparativos no dia seguinte. Aquela noite correu tudo bem, ou pelo menos eu achava que sim, pois ninguém acordou durante a noite devido ao sono pesado que tínhamos. No dia seguinte saímos bem cedo para visitar o salão e acertar os detalhes com a floricultura, entre outras coisas. Na verdade, eu estava muito cansado e um pouco entediado, já que decorações não me interessam muito. Minha mãe me disse para dar uma volta pela cidade e que nos encontraríamos na casa à noite. Eu concordei imediatamente. Eram cerca de 17 horas quando saí de lá, mas, para ser sincero, estava muito quente e o sol estava muito intenso. Então, preferi voltar para casa, descansar um pouco, tomar um banho, pedir algo para comer e apenas relaxar. Eu não queria ficar na rua. Cheguei e imediatamente entrei no chuveiro. Eram quase 18 horas, mas enquanto eu estava tomando banho, ouvi barulhos no andar de baixo. Pensei que fossem meus pais que já haviam retornado, o que achei estranho, pois ainda tinham muito a fazer com as decorações e disseram que depois iriam jantar. Então gritei várias vezes os nomes deles para ver se eram eles, mas ninguém respondeu. Saí do banheiro enrolado em uma toalha e decidi descer as escadas para verificar por mim mesmo se estava tudo bem e se ninguém havia entrado na casa, já que ouvia aqueles ruídos com muita clareza. No entanto, não havia ninguém. Subi novamente para me vestir e em seguida abri um aplicativo para pedir comida para entrega. Depois disso, liguei a TV e coloquei uma série para assistir enquanto a comida não chegava. Deitei na cama e comecei a assistir. Não haviam se passado nem 5 minutos desde que me deitei, quando ouvi novamente os ruídos lá embaixo. Mas dessa vez, eu podia ouvir como se fossem rodas, como se alguém estivesse andando de bicicleta dentro da casa ou arrastando um carrinho. Era muito estranho. Baixei o volume para ouvir melhor e de fato ouvia o som de rodas e aquele rangido característico de algo antigo. Fiquei assustado, para ser sincero. Peguei uma faca que sempre carrego comigo e desci as escadas, mas novamente não vi ninguém. Não havia nada com rodas também. Tudo estava no lugar, na verdade, o local quase não tinha objetos, apenas o básico. Eu me sentia muito confuso. Subi novamente e me deitei para assistir a série. Passaram-se alguns minutos quando recebi a notificação de que minha comida havia sido entregue. Desci correndo as escadas, já eram quase 20 horas e estava escurecendo. Mas quando cheguei lá embaixo, o entregador estava na rua, subindo em sua moto, pronto para ir embora. Eu gritei para dizer que era eu quem havia pedido a comida, e ele me respondeu que já havia entregado para a senhora na cadeira de rodas. Fiquei sem palavras por alguns momentos e olhei para o pátio para ver se havia alguém lá, mas estava vazio. Perguntei ao entregador qual senhora ele estava se referindo.
e ele me respondeu que era uma senhora idosa em uma cadeira de rodas que abriu a porta e pegou a comida sem dizer nada. Ao me ver pálido, ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim e agradeci muito a ele. Depois disso, ele foi embora. Revirei toda a casa, fui até o pequeno pátio dos fundos, que era mais como um corredor estreito, e verifiquei todos os cômodos, mas não havia nenhuma idosa. Ao entrar na cozinha, vi que o saco de comida estava lá em cima da mesa de jantar. E isso me arrepiou os pelos do corpo. Corri o mais rápido que pude subindo as escadas para pegar meu celular e ligar para meus pais. Eu não queria assustá-los, mas perguntei onde eles estavam para ir até eles. Eles me disseram para não me preocupar, que já haviam pedido a conta no restaurante onde estavam jantando e que logo voltariam para casa. Enquanto esperava meus pais chegarem, eu estava trancado no quarto, com a TV ligada para tentar não sentir tanto medo. Mas era quase inútil, pois ainda ouvia aquele rangido das rodas. Agora eu sabia que era o som de uma cadeira de rodas, e eu sabia que não era ninguém vivo, pelo menos não mais. Quando ouvi as vozes dos meus pais, desci imediatamente e contei a eles tudo o que havia acontecido de forma resumida. Mas não tenho certeza se eles acreditaram em mim. Sugeri que fôssemos para um hotel, mas eles não quiseram, pois já tínhamos pago pela estadia da semana inteira. Eu me sentei sem esperanças, mas naquela noite minha mãe mudou de ideia. Enquanto todos dormíamos, ouvi um grito vindo de baixo. Corri escada abaixo e meu pai estava na minha frente, também correndo e perguntando à minha mãe o que estava acontecendo. Ela estava com uma expressão de terror no rosto, na cozinha. Com a voz trêmula, minha mãe nos contou que desceu para pegar água e viu uma senhora idosa passar pelo corredor dos fundos em uma cadeira de rodas. A porta estava aberta, então ela conseguia ver claramente o corredor externo. Meu pai e eu saímos para investigar, mas obviamente não havia ninguém lá fora. Minha mãe, entre lágrimas, nos implorou para sairmos dali, dizendo que não conseguiria dormir naquela casa. Então foi isso que fizemos, sem dizer nada à anfitriã. No dia seguinte, entrei em contato com ela para informar que não ficaríamos mais lá e agradecer por tudo. Ela estava muito envergonhada e insistiu em vir até a casa para conversar conosco, provavelmente preocupada com a possibilidade de receber uma avaliação ruim no aplicativo. Minha mãe concordou em esperá-la para que pudesse falar conosco, mas já tínhamos decidido partir. A anfitriã chegou e era a primeira vez que a vimos. Era uma mulher jovem, por volta dos 35 anos, muito amável. Ela nos perguntou quais eram os motivos da nossa partida antecipada e deixou claro que era muito importante para ela que disséssemos a verdade. Ela foi sincera conosco e nos contou que os hóspedes anteriores também haviam saído antes do término da estadia reservada, e ela queria saber se era pelo mesmo motivo. Minha mãe contou a ela tudo o que havia acontecido comigo e também o que ela viu. A jovem ficou chocada e nos disse a verdade. Acontece que aquela casa era da avó dela, que a deixou como herança. No entanto, ela já tinha sua própria casa e família, então decidiu alugá-la por meio daquele aplicativo para obter uma renda extra. Ela nos contou que não tinha um relacionamento próximo com a avó, pois elas pararam de se falar quando a jovem era criança. Sua mãe lhe contava que a avó era uma mulher de personalidade forte e má, por isso elas nunca tiveram um relacionamento próximo. A senhora faleceu de um ataque cardíaco naquela mesma casa, e isso surpreendeu a jovem, pois ela não esperava ser deixada com a propriedade, já que não tinha mais ninguém a quem ela pudesse ser deixada. Ela compartilhou tudo isso conosco na esperança de que não deixássemos uma avaliação negativa. Talvez fosse por isso que não vimos nenhuma avaliação ruim quando alugamos o lugar, porque ela era muito gentil, e isso era o suficiente para apoiá-la. Ela nos disse que, no momento, a renda proveniente do aluguel era sua única fonte de renda. Não vou contar se deixei uma avaliação ruim ou não. A verdade é que essa história realmente me assustou. Ainda sinto arrepios quando penso na alma daquela idosa que ainda está lá naquela casa e que eu fiquei sozinho com ela. É algo que não desejo a ninguém. Deixo para a imaginação de vocês a avaliação que dei para aquela acomodação. Há alguns anos, minha parceira e eu planejamos umas férias para celebrar meu aniversário e fomos para um lugar próximo a uma praia, e com clima tropical, já que vivemos em um lugar onde geralmente é frio. Minha namorada alugou um apartamento no Airbnb, que era muito próximo à praia e tinha tudo o que precisávamos, além de ser muito econômico. Vale ressaltar que a pessoa que alugava o lugar era uma senhora, o que deu ainda mais confiança para minha namorada. Chegou o dia da viagem e chegamos ao nosso alojamento.
A pessoa não havia dado todas as instruções por mensagem e nos disse que não podia nos receber pessoalmente, pois tinha muitos compromissos. Para nós, não era importante conhecê-la pessoalmente, então tudo parecia normal e a comunicação sempre foi feita por mensagens. Ao chegarmos ao local, ficamos surpresos com o tamanho do apartamento. Era muito espaçoso e modesto em termos de decoração, mas nada que nos incomodasse, já que só precisávamos de um lugar para dormir. Na primeira noite estávamos muito cansados e fomos direto para a cama. Adormecemos em questão de segundos, mas acordei no meio da madrugada ao ouvir um barulho, mas não sabia de onde vinha. Minha namorada estava profundamente dormindo, então não quis acordá-la nem assustá-la. Levantei-me para pegar um copo d'água e, enquanto caminhava até a cozinha, ouvi outro barulho, dessa vez vindo do andar de cima. Subi correndo com minha namorada, que ainda estava dormindo lá em cima, pois pensei que alguém tivesse entrado e que poderíamos estar em perigo. No entanto, ao chegar lá em cima, verifiquei primeiro nosso quarto e depois o quarto ao lado, mas não havia ninguém. Parecia que minha namorada não tinha ouvido nada, pois ainda estava profundamente dormindo. No dia seguinte, não comentei nada do que aconteceu com minha namorada, pois não queria preocupá-la e estragar o dia que tínhamos pela frente na praia. No entanto, enquanto estávamos sentados na areia, ela me disse que queria me contar algo, mas não queria que eu me preocupasse. Desde que chegamos ao apartamento, ela sentia como se alguém estivesse nos observando o tempo todo. Sentia a presença de alguém mais. Era uma sensação estranha que ela teve desde que entramos no lugar. Quando ela me contou, fiquei sem palavras e perguntei por que ela não havia me dito nada. Ela respondeu que justamente não queria me preocupar, mas que algo a incomodava naquele lugar. Perguntei se ela queria que mudássemos de lugar ou que dormíssemos em um hotel naquela noite. Mas ela disse que não, que talvez fosse apenas imaginação dela e que não queria gastar mais dinheiro com hospedagem, já que tínhamos reservado aquele lugar para as próximas 4 noites. Decidimos deixar isso passar aquela noite. Eu a acompanhei o tempo todo dentro do apartamento para que ela não se sentisse sozinha. Mas era estranho porque eu também comecei a sentir o mesmo. Como se isso não bastasse, durante a madrugada, ouvi os mesmos ruídos novamente. Dessa vez prestei mais atenção e parecia que alguém estava caminhando muito devagar. Por mais silenciosos que fossem os passos, devido ao apartamento ser de madeira, não era possível evitar que fossem ouvidos. Revisei o local novamente, mas não encontrei ninguém. Isso já estava me deixando inquieto, pois não queria que minha namorada estivesse exposta a qualquer perigo. Passei a noite toda em vigília para protegê-la, mas não ouvi mais nada. No entanto, naquela manhã, enquanto minha namorada tomava banho, ouvi alguém chorando dentro da casa. Na verdade, o choro parecia vir de muito perto, como se fosse do quarto ao lado. Fui verificar, mas não havia ninguém em lugar algum. Era extremamente estranho. No entanto, o mais aterrorizante estava prestes a ser descoberto. Aproximei-me lentamente da parede que ficava exatamente atrás da cabeceira da cama. Era dali que vinham os soluços de um homem, cada vez mais altos. O apartamento estava separado dos outros e, pelo que eu sabia, do outro lado daquela parede estava o exterior. Mas eu estava enganado. Examinei bem a parede e notei que havia vários pequenos buracos na parte superior totalmente perfurados. Subi na cama quase sem respirar para não fazer barulho e olhei através de um daqueles buracos. Vi um colchão velho e uma lâmpada acesa, mas não conseguia ver ninguém de onde eu estava. No entanto, era óbvio que se tratava de um quarto clandestino dentro do apartamento. O mais assustador era que alguém estava morando ali enquanto nós estávamos hospedados no lugar. Assim que minha namorada saiu do banho, fiz gestos para que não fizesse barulho, peguei algumas poucas coisas e saímos de lá. Minha namorada estava muito assustada e não entendia o que estava acontecendo, mas quando estávamos na rua, expliquei tudo para ela. Ela chorava de medo e sabia que o tempo todo tinha razão ao sentir que alguém nos observava. Ligamos para a polícia, que chegou imediatamente ao local, já que era uma área turística e sempre havia vigilância. Contei o que tinha acontecido e eles entraram no apartamento. Descobriram que a entrada para aquele quarto escondido estava em outro quarto, atrás de um guarda-roupa, exatamente como eu suspeitava. Lá estava um homem de cerca de 45 anos, sujo, com barba comprida e semi-despido. Enviamos mensagens à anfitriã, muito indignados, mas ela não respondeu mais. Fomos à delegacia e também registramos uma reclamação junto ao aplicativo. Descobrimos que o verdadeiro anfitrião era aquele homem, que havia usado a identificação de sua mãe para criar o perfil. Sua mãe morava em outra cidade com sua irmã,
e não tinha conhecimento das atividades de seu filho. O homem alugava o lugar deixado por sua mãe para espionar os hóspedes, sem que eles soubessem o que estava acontecendo. O homem foi detido, pois também confirmaram que ele possuía armas de forma ilegal e fazia uso de substâncias proibidas. O terror que vivemos nos traumatizou e agora só nos hospedamos em hotéis ou com usuários que tenham muitas avaliações positivas. Isso aconteceu há vários anos e desde então a plataforma implementou medidas adicionais de segurança para evitar que situações como essa se repitam. No entanto, ainda é necessário desconfiar e tomar precauções ao alugar um lugar desconhecido. Espero poder compartilhar minha história com seu público, pois é digna de ser contada. Foi o primeiro evento paranormal que minha esposa e eu vivemos. Há cerca de 2 anos estávamos recém-casados e decidimos fazer uma viagem para um lugar que, por enquanto, direi apenas que foi na Colômbia. Minha esposa reservou um apartamento bonito e econômico para nossas férias através desta plataforma. Chegamos lá e tudo estava excelente. O lugar era lindo, com uma vista maravilhosa e uma pequena piscina. Nossa anfitriã também foi muito amável, nos recebendo com muita atenção e ajudando a tirar algumas dúvidas que tínhamos sobre a cidade. Durante o dia, tudo correu normalmente, mas foi na primeira noite que as coisas começaram a acontecer. Minha esposa sempre teve insônia, então, enquanto eu já estava dormindo, ela levava horas para conseguir pegar no sono. Ela costumava ler um livro para ajudar a dormir. Naquela noite, eu já estava dormindo profundamente devido à viagem cansativa, mas por volta das 2 da manhã, ela me acordou e disse que ouviu algo no pátio onde ficava a piscina. Ela olhou pela janela do nosso quarto que dava diretamente para a piscina, mas não viu nada. Ela voltou a ler seu livro, mas alguns minutos depois ouviu o mesmo barulho novamente. Parecia que alguém estava na piscina. Ela ouviu claramente e pensou que alguém estava lá, mas quando verificou novamente, não viu ninguém. Foi por isso que ela me acordou. Comecei a sentir um pouco de medo também. Disse a ela para me esperar no quarto enquanto eu descia cuidadosamente para o primeiro andar. Até abri a porta que dava para o pátio para dar uma olhada, mas não havia ninguém. Voltei para o quarto e disse à minha esposa para se acalmar, que talvez fosse apenas algum gato. Expliquei que já havia verificado e não havia ninguém. Então, deitei-me novamente para dormir. Não sei quanto tempo se passou, talvez apenas alguns minutos, quando um barulho no térreo me fez abrir os olhos de repente. Minha esposa me perguntou se eu finalmente acreditava nela. Desta vez eu também ouvi claramente, então olhei pela janela e vi a água da piscina se movendo como se alguém tivesse acabado de sair dela. Fiquei muito assustado, mesmo que as marcas que vi nas mãos no vidro da porta fossem de uma criança. Minha esposa já estava na cama, perguntando onde eu tinha ido. Não consegui esconder a verdade dela, então ela decidiu descer comigo para ver as marcas. Elas ainda estavam lá. Quando minha esposa acendeu a luz do lado de fora, vimos que havia água no chão do pátio, como se alguém tivesse saído da piscina e caminhado até a porta de vidro. Nesse momento, já sentia perigo. Então verificamos todo o pátio, mas não encontramos ninguém. Minha esposa decidiu ligar novamente para a anfitriã e dessa vez ela respondeu imediatamente. Ela veio até o apartamento muito envergonhada pelo que estava acontecendo e gentilmente nos mostrou as gravações das câmeras em seu celular. De fato, pudemos ver a água se movendo nas imagens, mas de repente mãos apareceram no vidro e não havia ninguém lá. Depois disso, a anfitriã nos contou algo muito desconfortável e aterrorizante. Aparentemente, ela morava lá com o marido e sua filha de 5 anos. Um dia, a criança estava brincando no pátio e caiu na piscina. O pai estava no trabalho e a senhora estava na cozinha preparando a comida. Então ela não percebeu o acidente até que fosse tarde demais. A menina perdeu a vida afogada na piscina. A anfitriã nos pediu desculpas por tudo, dizendo que se quiséssemos ir embora não haveria problema e que ela nos reembolsaria pelas noites restantes que havíamos reservado. Ficamos com muita pena dela, mas ao mesmo tempo estávamos com muito medo após essa experiência. Decidimos sair do local naquela mesma noite, mas não aceitamos o dinheiro que ela queria nos devolver. Sentimos muita empatia pela situação. Mas uma coisa era certa, nem minha esposa nem eu conseguiríamos mais dormir naquele lugar. Agradecemos por compartilhar nossa história. Essa experiência foi a mais terrível que já me aconteceu na vida. Meu nome é João e sou taxista em uma cidade do norte.
Trabalho principalmente com clientes frequentes que já me conhecem e me chamam quando precisam de transporte. No entanto, de vez em quando aparecem pessoas que solicitam meu serviço de taxista e é aí que começa essa história sinistra e perturbadora que vou contar. Era uma noite, já perto da meia-noite, e eu estava indo para casa depois de um longo dia de trabalho. Estava próximo ao centro da cidade, mas tudo já estava fechado e escuro. De repente, vi duas pessoas me fazendo sinal para parar. Eu pensei em dizer-lhes que já não estava em serviço, mas a necessidade econômica me fez parar para transportá-los para onde quer que estivessem indo. Parei o táxi e vi que eram dois homens vestidos de preto. Pareciam jovens, mas não pude descrevê-los bem, pois já era noite e o local estava mal iluminado. Eles me pediram para levá-los a um lugar nos arredores da cidade e eu concordei. Eles entraram no táxi, mas desde o início eles mal respondiam às minhas perguntas. Pareciam não querer falar, nem mesmo entre eles. A situação começou a ficar desconfortável. Já estávamos no meio do caminho quando um deles recebeu uma ligação em um antigo celular. Ele atendeu e disse: "Sim, vamos aí, não comecem sem nós." Depois de responderem do outro lado da ligação, ele disse: "Sim, levamos um." E desligou. Eu continuava dirigindo normalmente e já estávamos saindo da cidade, tudo estava deserto. Eles me guiavam para onde deveríamos ir. Perguntei se estávamos chegando perto e eles disseram que ainda faltavam uns 15 minutos. Por dentro fiquei irritado, pois eles nunca mencionaram que seria fora da cidade e em um lugar tão isolado. Eles só disseram que seria perto, e foi por isso que concordei em levá-los. Nesse momento, minha esposa me ligou para perguntar onde eu estava, pois estava preocupada comigo. Antes que eu pudesse responder, o homem que estava atrás de mim arrancou meu celular e o jogou pela janela. Eu gritei perguntando o que estava acontecendo, mas ele sacou uma faca e a apontou para o meu pescoço, mandando eu me acalmar e continuar dirigindo. Eu estava aterrorizado, pensando que eles queriam roubar meus pertences, meu carro ou me privar da liberdade. Mas eu não fazia ideia da terrível realidade do que esses sujeitos planejavam fazer comigo. Eu disse a eles que faria o que pedissem, mas que não me machucassem, pois tenho 2 filhas esperando por mim em casa. O sujeito só respondeu: "Cale a boca e continue dirigindo, eu não mandei você falar." Então obedeci e continuei dirigindo por mais alguns minutos, até que um deles disse para virar em um certo caminho. Era uma estrada cercada por mato, onde não se via nada além de arbustos ao redor. Eu já me sentia como se estivesse morto, para ser sincero. Segui pela estrada por mais alguns minutos até chegarmos a uma casa de 3 andares abandonada. Estava muito negligenciada e suja, sem portas nem janelas. Eles me mandaram desligar o carro e assim o fiz. Em seguida me fizeram descer e caminhar em direção à casa. Não consegui evitar perguntar o que eles iam fazer comigo e o que queriam, já que minha família mal tinha dinheiro e vivíamos com o que eu ganhava como taxista. Eles me mandaram calar a boca, ameaçando-me com a faca, e me fizeram entrar na casa e subir ao 2º andar. O percurso foi o mais aterrorizante da minha vida. Não se via nada e, de fato, tropecei nas escadas. Havia um cheiro fétido desde que chegamos lá. Quando chegamos ao 3º andar, havia um grupo de pessoas vestidas de preto com capas escuras. Ao redor deles havia uma pequena fogueira e pude ver tudo claramente. O que ouvi primeiro foram gritos. Eu olhei para o chão e vi outras 3 pessoas amarradas, com as mãos e os pés amarrados e fita adesiva na boca, chorando e gritando desesperadamente. Também vi que havia um grande pentagrama desenhado no chão, uma estrela de 5 pontas. Nas 4 paredes do quarto, havia figuras e frases pintadas em outra língua. Foi tudo o que pude ver antes de ser golpeado na cabeça por um dos sequestradores, fazendo-me cair no chão. Eu não perdi totalmente a consciência, mas ainda podia ouvir suas vozes. Eles continuaram com seus rituais sombrios ao redor da fogueira, fazendo gestos estranhos e recitando palavras em uma língua desconhecida. Eu estava aterrorizado
aterrorizado, preso naquela situação terrível, sem saber o que aconteceria a seguir. As vítimas ao meu redor choravam e gritavam, implorando por misericórdia. Mas parecia que eles estavam completamente fora de controle. De repente, ouvi o som de uma caminhonete se aproximando. Era uma esperança de que alguém pudesse nos salvar. Os sequestradores correram para a janela para ver o que estava acontecendo, mas logo perceberam que eram soldados que estavam chegando ao local. Eles carregavam armas e estavam procurando por uma gangue criminosa na região. Os sequestradores ficaram em pânico e se prepararam para confrontar os soldados. Mas, antes que pudessem agir, ouvimos tiros. Os soldados estavam reagindo à ameaça e enfrentando aqueles criminosos. Enquanto o tiroteio acontecia do lado de fora, eu aproveitei a oportunidade para me soltar das cordas que me prendiam. Com muita dificuldade, consegui me libertar e corri para a porta mais próxima. Meu único objetivo era escapar daquele lugar horrível e sobreviver. Enquanto corria pelos corredores da casa, ouvi mais tiros e gritos vindos de fora. Os soldados estavam enfrentando os sequestradores, mas eu não sabia o resultado da batalha. Eu só queria chegar até eles para garantir minha segurança e a das outras vítimas. Finalmente encontrei uma saída e corri em direção aos soldados. Eles me viram e me ajudaram, me levando para longe daquela casa macabra. Logo em seguida, mais soldados chegaram ao local e enfrentaram os sequestradores restantes. Os soldados nos levaram para um local seguro e chamaram a ambulância para cuidar das vítimas feridas. Eu estava em choque e totalmente devastado por tudo o que havia acontecido. Minha esposa chegou ao local e me abraçou, chorando de alívio por eu estar vivo. Mais tarde, prestei depoimento às autoridades sobre o que aconteceu, e eles me garantiram que fariam o possível para encontrar os outros membros daquela seita sinistra. Ainda assim, eu sabia que eles eram perigosos e que suas atividades criminosas provavelmente continuariam. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Desde então, tenho lutado contra pesadelos e ansiedade, mas estou grato por estar vivo e por ter minha família ao meu lado. Nunca esquecerei o terror que vivi naquela noite e espero que, um dia, essas pessoas malignas sejam finalmente detidas e paguem pelo mal que fizeram. Boa noite. Eu sou José Luiz e esta é uma experiência paranormal que vivi alguns anos atrás, quando trabalhava como taxista. Era por volta das 8 da noite e eu saí para trabalhar no meu táxi como todas as noites. Normalmente estacionava em frente à rodoviária, pois era onde eu encontrava mais clientes. Mas naquela noite, antes de chegar à rodoviária, enquanto esperava no semáforo, algo estranho aconteceu. De repente, do nada, uma senhora de cerca de 60 anos, toda vestida de preto, subiu no táxi. Fiquei assustado e surpreso, pois ela parecia ter surgido do nada. Fiquei um pouco irritado, mas não quis ser rude e apenas disse boa noite. E pedi que da próxima vez fizesse o sinal para que eu parasse, pois era perigoso aparecer assim de repente. Em nenhum momento eu a tinha visto e poderia ter atropelado ela. No entanto, ela respondeu apenas que me levasse logo para casa, pois estavam esperando por ela e estava com pressa. Ela me entregou um papel velho com o endereço e eu comecei a dirigir. No retrovisor pude notar que ela continuava olhando fixamente para mim, o que me deixou desconfortável. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse acabado de chorar. Perguntei se ela estava bem e ela me disse que precisava chegar rapidamente em casa com seu marido e filho. Então acelerei um pouco mais para chegar mais rápido. Quando chegamos ao local indicado, era uma área deserta com apenas uma casa abandonada. Fiquei confuso e disse a ela que acho que me perdi e pedi instruções para chegar ao destino correto. Mas, para minha surpresa, ela respondeu, aqui é, e saiu do táxi, entrando na casa abandonada. Eu fiquei muito preocupado, não queria deixá-la sozinha lá, pois o lugar parecia perigoso. Esperei por um tempo no táxi, esperando que ela saísse, mas ela não voltou. Decidi sair do táxi e gritar para saber se ela estava bem, mas não obtive resposta. Não sabia o que fazer, não podia deixá-la lá, então me aproximei da casa para verificar.
Era uma casa de apenas um andar e, ao olhar com a lanterna do meu celular, não vi ninguém lá dentro. Preocupado, corri de volta para o táxi e parti rapidamente. Estava confuso e assustado com o que tinha acontecido. Ao chegar em casa, pesquisei o endereço que ela havia me dado na internet, pois não queria ficar com dúvidas. Para minha surpresa, os resultados mostraram uma tragédia que ocorreu naquele local há 10 anos. A casa tinha sido completamente destruída por um vazamento de gás, e um homem e seu filho de 8 anos morreram no incêndio. Ao investigar mais, descobri que a mulher que entrou no meu táxi era a mãe e esposa das vítimas daquele incêndio. Naquela noite, ela estava fora da cidade a trabalho, mas ao receber a notícia, sofreu um infarto e faleceu antes de conseguir voltar para casa. Fiquei paralisado ao ver essa notícia. Tudo começou a fazer sentido em minha mente. Aquela pobre mulher estava tentando desesperadamente chegar em casa com sua família. Não podia acreditar que eu tinha tido um encontro com um espírito. Ainda não entendo por que isso aconteceu comigo. Sou Jorge e vou contar uma das muitas experiências paranormais que me aconteceram ao longo dos anos em que trabalhei como taxista. Esta foi a mais forte, na minha opinião. Já são 20 anos nessa profissão. Isso aconteceu quando eu estava começando a trabalhar em meu táxi em Minas Gerais. Naquela noite, lembro que levei alguém ao aeroporto. E em seguida recebi outra corrida de um senhor recém-chegado à cidade. Ele queria que eu o levasse ao hotel e estava acompanhado de uma mulher muito branca, quase pálida, vestindo-se de preto de forma muito elegante. Ele também estava de terno, parecendo ser um homem de negócios, carregando uma maleta. Primeiro, ela entrou no táxi enquanto o senhor colocava sua mala no porta-malas. Em seguida, ele entrou no táxi e ficou falando ao telefone com alguém do trabalho, discutindo apenas assuntos de negócios. A mulher estava muito quieta e não se movia. Eu mal pude ver seu rosto, pois ela ficou com a cabeça abaixada o tempo todo. Quando o senhor encerrou a ligação, ele me perguntou quanto tempo faltava para chegar ao hotel, pois ele tinha um jantar de negócios às 8 horas e precisava chegar a tempo. Eu disse que estávamos quase chegando e tentei tranquilizá-lo, dizendo que ele e sua esposa ainda teriam tempo para se arrumar. Foi então que o senhor me respondeu: "Minha esposa? Eu estou vindo sozinho, além disso eu sou divorciado." Eu olhei rapidamente para o retrovisor e, para minha surpresa, não havia mais ninguém no táxi, apenas o senhor. A mulher que havia entrado com ele simplesmente desapareceu. Eu fiquei chocado e o senhor, já um pouco irritado, me disse para ter cuidado. Eu me desculpei e disse que não sabia o que havia acontecido, evitando mencionar a mulher que tinha visto entrar. Eu preferi ficar calado, pois estava um pouco em choque. Não sei como, mas chegamos ao destino dele. Ele me pagou, desceu do táxi com sua mala e entrou no hotel. Eu fui embora e preferi encerrar o trabalho naquela noite, pois estava muito confuso e nervoso. No dia seguinte, alguém bateu na minha porta. Era um detetive da delegacia. Ele disse que precisava me fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que eu tinha deixado no hotel na noite anterior. Eles chegaram até mim através das câmeras de segurança do hotel, que identificaram a placa do meu táxi. O detetive me mostrou uma foto do Sr. Velasquez e perguntou se eu o havia deixado no hotel naquela noite. Eu respondi que sim, e perguntei o que estava acontecendo. Ele me contou que encontraram o senhor morto naquela manhã no quarto do hotel. Alguém tinha entrado no hotel, evitando as câmeras, e tirou a vida dele. O detetive queria saber se eu havia ouvido algo estranho durante a ligação telefônica que ele fez, ou se podia contar tudo o que conversamos. Eu disse a ele o pouco que falamos, que ele mencionou apenas ter um jantar naquela noite. Eu omiti, é claro, a parte da mulher, pois isso era algo difícil de acreditar. Estava muito assustado naquele momento. O detetive se retirou e eu não soube mais nada do caso até algumas semanas depois, quando o vídeo das câmeras de segurança do hotel se tornou viral. Nele podia-se ver o homem saindo do meu táxi, mas o que mais chamou a atenção e aterrorizou as pessoas foi que atrás dele havia uma sombra negra saindo do táxi também. Eu sabia que era aquela mulher, ou o que quer que fosse. Nesse ponto eu já sabia que não era humano.
As pessoas especulavam que era a morte que o estava levando, mas isso é algo que jamais saberemos. Contar essa história ainda me arrepia até hoje. Meu nome é Carlos e atualmente sou taxista no estado de São Paulo. Esta história não é algo paranormal, mas juro que é muito mais assustadora do que qualquer coisa do gênero. Uma noite eu acabei de deixar uma senhora em sua casa e, ao dobrar na esquina, havia um terreno baldio. Estacionei por um momento para atender uma ligação. Mal estava prestes a partir quando um homem saiu daquele terreno com uma grande e descuidada mala. O sujeito estava bem vestido e, em geral, parecia apresentável. Não parecia um vagabundo ou algo assim. Ele se aproximou do meu táxi e perguntou se eu estava disponível, pois precisava que o levasse para casa. Fiquei pensando, pois, para ser honesto, duvidava do motivo pelo qual ele tinha saído daquele terreno. Ele percebeu minha hesitação e que eu não queria levá-lo, então disse, rindo e com uma voz amável, que estava fazendo suas necessidades no terreno baldio, e por isso tinha saído de lá. Eu não havia perguntado nada, mas por algum motivo ele sentiu a necessidade de me contar isso. Eu disse, tudo bem, entre. O sujeito subiu e colocou a mala no porta-malas, deu-me o endereço e eu comecei a dirigir. Ele parecia nervoso, não parava de mexer as pernas e olhava para todos os lados. Para quebrar o gelo, perguntei se ele estava vindo de uma viagem. Ele demorou a responder, mas disse, não, é que estou me mudando. Continuei fazendo pequenas conversas, mas ele claramente não queria responder, então limitei-me a dirigir. Seguíamos por uma avenida que normalmente tinha muito tráfego, mas, como já era tarde, havia poucos carros. De repente, ouvi gritos e batidas vindo do porta-malas. Olhei para o sujeito pelo retrovisor e ele me pediu para parar. No entanto, não havia como parar naquele momento, pois estávamos na avenida. Perguntei o que diabos estava acontecendo e o que tinha na mala. Ele abriu a porta e saltou, mas não estava indo muito rápido, então não se machucou. O homem levantou-se e correu na direção oposta, quase sendo atropelado, mas conseguiu sair da avenida. Imediatamente estacionei para correr e abrir a mala. Ela estava meio aberta, mas já não havia mais gritos nem movimentos. Abri a mala e lá estava uma garota com ferimentos graves no corpo, desmaiada. Liguei imediatamente para a polícia e para uma ambulância. Eles não demoraram muito a chegar e levaram a garota para atendimento imediato. Dei meu depoimento à polícia sobre o que aconteceu e depois fui para casa muito assustado. Naquela noite não consegui dormir. Passaram-se alguns dias e vi as notícias sobre o caso daquela garota. Ela havia declarado que aquele homem era seu ex-namorado, que a levou para um terreno baldio com mentiras e tentou tirar sua vida. O sujeito não percebeu que ela ainda estava viva quando a colocou na mala. O homem ainda está foragido, mas alguns dias depois o encontraram em outro estado e agora ele está atrás das grades. Como eu disse, isso não foi algo paranormal, mas para mim, acontecerem coisas assim diariamente é muito mais assustador. Meu nome é Aurora e esta história aconteceu com minha avó quando ela era jovem. Ela sempre a contava para mim e minha irmã antes de falecer, infelizmente. É uma história muito perturbadora e sempre nos deixava com pesadelos. É importante dizer que é 100% real. Minha avó cresceu em uma cidade muito pequena. Sua família era muito católica e, portanto, ela também o era. Embora não tanto quanto minha bisavó, que era uma fanática religiosa. Minha avó conta que, quando estava no ensino médio, tinha aulas no turno da tarde e saía por volta das 8 horas da escola naquela época. Ela caminhava para casa todos os dias acompanhada de 2 amigas que também moravam na mesma rua. Eles sempre passavam pela igreja da cidade, que ficava bem no meio do caminho entre a escola e o bairro dela. Vale ressaltar que minha avó frequentava aquela igreja com seus pais e irmãos todos os domingos, mas havia algumas freiras que a incomodavam. Ela contava que as freiras a deixavam muito desconfortável, pois sempre tinham expressões faciais zangadas. Mesmo quando a minha avó usava uma blusa de botões de manga curta, elas a olhavam de maneira desdenhosa, como se a estivessem julgando. Uma noite após as aulas, minha avó e suas amigas foram à feira da cidade, que acontecia anualmente e ficava muito perto da escola. No entanto, elas perceberam que já eram quase meia-noite
o que as deixou preocupadas, pois sabiam que teriam problemas com seus pais que eram um tanto rigorosos. Elas se apressaram para voltar para casa, caminhando como sempre, já que naquela época não havia perigos nas ruas. Ela conta que estavam a meio caminho quando passaram pela igreja novamente. Mas algo chamou a atenção delas. As luzes da parte de cima da igreja estavam acesas, o que era estranho devido à hora. Além disso, podiam ouvir gritos de dor vindos de lá. Elas decidiram se aproximar com cuidado e olhar pela janela da igreja para ver o que estava acontecendo, sem serem notadas. Ao olharem pela janela, viram várias freiras alinhadas, mas não sabiam o que estavam fazendo, pois os gritos continuavam a aumentar. Com muito cuidado, elas se aproximaram da janela dos fundos da igreja para obter uma visão melhor do que estava acontecendo. No entanto, se soubessem o que veriam, minha avó diz que preferiria nunca ter olhado. As freiras subiam as escadas uma por uma, tiravam suas roupas até ficarem completamente nuas. A Madre Superiora as açoitava com chicotes, mas isso não era tudo. Elas também testemunharam a vida sendo tirada de uma delas, pois, segundo a Madre Superiora, ela havia desobedecido às regras. A vítima se ajoelhou para que uma corda fosse colocada em seu pescoço, chorando e suplicando perdão. Depois disso, ela foi jogada no vazio, pendurada naquela corda. Elas viram a vítima debatendo-se e sofrendo até perder a vida. Isso deixou todas elas completamente chocadas. Minha avó conta que teve que cobrir a boca de uma de suas amigas, pois ela estava chorando incontrolavelmente e quase as descobriu. Além disso, isso não foi tudo, pois minha avó decidiu continuar observando, como se não tivesse visto o suficiente. Ela diz que quando o corpo sem vida foi retirado, todas as freiras ajoelharam-se do nada e uma presença saiu do altar. Ela diz que só conseguiu ver uma sombra grande, mas que não parecia ter a forma de uma pessoa, mas sim a de algum animal que andava em duas patas. Todas elas começaram a adorar a sombra e a rezar em um idioma que ela não entendia. Minha avó sentiu tanto medo que nem mesmo sua curiosidade a fez ficar para ver do que se tratava. Ela correu o mais rápido que pôde para alcançar suas amigas, que já haviam ido embora porque não suportaram o que viram. Ao chegar em casa, elas receberam uma repreensão severa e até alguns castigos. Mas minha avó conta que nem sentiu as punições porque estava mais traumatizada e perplexa com o que tinha visto naquela igreja, naquela cerimônia da meia-noite. Minha avó nos contava que sua mãe implorava todos os domingos para que ela não fosse à missa, e às vezes fingia estar doente para evitar isso. Pois sua mãe era muito rígida quanto a isso e sempre a obrigava. Ela dizia que as poucas vezes que foi à missa depois disso, via as freiras com mais medo do que nunca e sentia que estava sendo observada por elas mais do que o normal. Ela estava ficando cada vez mais paranoica. É claro que elas nunca mais passaram por aquela igreja àquelas horas da noite. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.